Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu sei que pode parecer que essa produção que a gente vai conversar hoje não tem muito a ver com a vibe do canal nesse momento e nem com a época do ano que esse vídeo está sendo lançado. Estamos entrando em setembro, é mês de Halloween, por que eu tô falando de um filme natalino? Bom, vocês já vão descobrir. Antes, se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal Disnéfilos continuar crescendo e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. A Christmas Carol, Os Fantasmas de Scrooge, filme de 2009, dirigido por Robert Zemeckis. E aqui está o motivo pelo qual eu estou fazendo crítica desse filme nesse momento aqui, porque Robert Zemeckis, entre diversas outras produções que ele dirigiu, entre elas Uma Cilada para Roger Rabbit, que tem crítica no canal, ele também trabalhou na produção de Pinóquio, que adapta a clássica animação dos anos 40, então é exatamente por isso que eu estou falando de Os Fantasmas de Scrooge, por ser do mesmo diretor. Eu já tinha prometido fazer crítica desse filme também há um tempos atrás, então tá aqui. Todo mundo deve saber, mas para quem não sabe, A Christmas Carol é um livro escrito por Charles Dickens em 1843, um sucesso imediato e muito duradouro. Tão duradouro que é um livro que é conhecido por quase todo mundo que existe no planeta Terra, e pelo menos ocidental, né, vamos chamar assim, é cristão, vamos dizer assim, né, até os dias de hoje, né, é um livro que tá aí perpetuando para sempre. Nem tanto por causa do livro, mas por causa das centenas de adaptações que essa produção ganhou para televisão, para os cinemas e também em releituras literárias. Só para vocês terem noção, fazendo uma pesquisa rápida, sem muito objetivo, eu encontrei pelo menos uns 80 filmes ou especiais para TV baseados em A Christmas Carol. Isso é só o que eu vi assim por cima, porque tem muita coisa que provavelmente nem registro deve ter. Isso também sem contar episódios de séries inspirados nessa obra, sem contar personagens de séries clássicas inspirados nessa obra, sem contar também as releituras feitas literárias, por exemplo, né? Só para vocês terem noção, na década de 2010, a DC Comics lançou uma graphic novel chamada Batman Noel, que é uma graphic novel inspirada em A Christmas Carol. Olha só o nível que esse personagem, que essa história ganhou em magnitude, né? Existem personagens na literatura e nos cinemas que são inspirados até no Scrooge. Um exemplo deles é o próprio Tio Patinhas. Para quem não sabe, o nome do Tio Patinhas em inglês é Scrooge McDuck, e ele é muito inspirado no Scrooge, protagonista dessa história, né? Isso só pra gente ter uma noção da magnitude que essa história tem. Olha só, tem adaptação do Mickey, que eu pretendo fazer crítica no canal um dia, tem dos Muppets, que eu também vou trazer pro canal um dia, tem da Barbie, tem dos Flintstones, tem dos Smurfs, tem um monte de coisa, tem filme versão moderna, sabe? Muita coisa. Eu acho que ninguém em vida vai conseguir assistir e ler tudo que tem de A Christmas Carol no planeta. Eu comecei com essa introdução porque dá pra gente notar, dada a simplicidade da história e a quantidade de versões, né, que essa história tem pro cinema, pra televisão e pra literatura, que não é fácil adaptar essa produção. Ah, mas a história é muito simples. Realmente a história é muito simples. E aí que mora o problema, na simplicidade na história e na quantidade de concorrentes. Até porque mesmo que você olhando pros concorrentes, vou chamar assim, né, pras outras adaptações, a grande maioria delas não sejam obras-primas do cinema e nem da literatura, ainda assim são diversas versões que podem acabar agradando uma ou outra pessoa. Então você sempre vai ter algum tipo de parâmetro para julgar, seja ele inferior, seja ele superior, né? Então é muito difícil de você realmente construir uma história que seja tão boa, que ressalte a toda essa massa de produções que tem baseadas nessa história, como uma produção que vale a pena sim ser assistida, principalmente lembrando da simplicidade da história. É uma história tão simples e tão viva na mente das pessoas que muita gente conhece a história sem assistir nada ou sem ler nada, porque isso está vivo na mente das pessoas, sabe? As pessoas contam, as pessoas falam disso, sabe? E por mais que eu ache que Os Fantasmas de Scrooge não seja um dos filmes que adapte isso perfeitamente, pelo menos também não dá pra dizer que faz isso de maneira ruim, né? Tá ali no meio do caminho. Eu acredito que até na parte de adaptação da história e de condução da narrativa, o filme tem alguns problemas sim, né? Coisa que provavelmente outros filmes não têm e fazem de maneira melhor. Mas ainda assim dá pra você pelo menos comprar a ideia, embarcar no filme e se sentir instigado pela história como um todo.
E que problemas seriam esses, né? Primeira coisa, eu acho que falta um pouquinho de amarração das pontas, sabe? Por mais que, repito, seja um filme simples, uma história muito simples, né? Existem alguns pontos de relevância durante o desenvolvimento da história do personagem, dessa jornada dele de autodescoberta de uma pessoa que era ruim para uma pessoa melhor, que precisa evoluir como pessoa mesmo, ter um coração melhor, sabe? Existem algumas coisas apresentadas ali que, para ganharem o devido peso e a devida importância pra gente, né? A trama dá importância, mas pra gente dar tanta importância, precisava de uma contextualização prévia, sabe? O filme contextualiza bem o personagem em si, sabe? E ele apresenta até de maneira pontual os personagens que estão ao entorno dele e que sim, serão relevantes nesse desenvolvimento. Mas, por exemplo, tem uma empregada doméstica dele ali que ela aparece de maneira tão jogada ali dentro dessa história que a aparição dela não faz diferença, sabe? Mesmo que tenha um bom desfecho no final, precisava de uma contextualização melhor, sabe? E até mesmo das relações do personagem principal, do Scrooge, com as principais pessoas ali no dia a dia e na vida dele, sabe? Por mais que o filme, obviamente, tenha a proposta de contar basicamente um dia, né? Da noite de véspera de Natal, final de tarde pra noite de véspera de Natal, até a tarde da noite do Natal, sabe? É basicamente isso que o filme quer mostrar pra gente, né? Eu acho que o filme precisava mostrar um pouquinho mais de como o Scrooge trata essas pessoas normal e como as pessoas reagem a ele normalmente, sabe? Mesmo que o filme apresente isso de maneira até convincente. Não é falta de apresentação, até porque eu acredito que o personagem em si é bem desenvolvido, né, pra gente poder entender essa evolução dele. O problema tá na falta de contextualização de alguns pontinhos que acabam ficando sem peso pra gente assistindo ao filme. Outra coisa que atrapalha um pouquinho no desenvolvimento de Os Fantasmas de Scrooge é que você não nota a curva de evolução do personagem. Ninguém muda uma atitude e um jeito de ser de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um segundo para o outro, por causa, obviamente, de um pesadelo aterrorizante que passou, né? Pode até mudar, mas não é instantâneo, sabe? Precisa-se mostrar qual que é a curva de evolução do personagem. E por mais que o filme apresente de maneira gradual os pontos que fizeram esse personagem mudar de atitude, o filme não mostra o personagem gradualmente mudando de atitude. Ele muda de atitude de maneira muito brusca. E essa mudança de atitude de maneira muito brusca dificulta que a gente compre essa mudança, sabe? A gente só compra porque o filme fica martelando isso depois do terceiro ato, ali no final do terceiro ato, na conclusão do filme mesmo, né? O filme fica, olha só, ele mudou, hein? Mudou, olha só como ele mudou. Mas eu acho que precisava realmente ter essa evolução do personagem, porque realmente a partir do momento que ele muda como pessoa e o filme mostra isso na prática, a gente compraria com um pouco mais de facilidade. E sabe o que ajudaria nesse sentido? Um pouco mais de vida no personagem em si, na animação do personagem. Estamos falando aqui de uma produção que foi feita baseada em CGI, captura de movimento em CGI, sabe? Sabe aquelas animações, os caras falando lá, a pessoa bota aquele monte de pontinho, fica falando, depois anima, bota aquilo no computador, sabe? É esse tipo de animação, né? Poucos filmes foram feitos com essa técnica, a grande maioria pela Image Movers Digital, essa empresa que o próprio Robert Zemeckis fundou para financiar os seus filmes, né? Tem entre eles Expresso Polar, que talvez seria o melhor exemplar desse tipo de filme, mesmo que o Vale da Estranheza ainda exista em Expresso Polar, e a gente tem outros exemplos, como A Casa Monstro, que é um filme que eu me divirto assistindo, e como o Desastre, Marte Precisa de Mães, também da Disney, que tem crítica no canal. Então, assim, por causa dessa dificuldade de fazer personagens hiperrealistas serem reais, dá pra ver até a contradição nisso, né? Mas são personagens hiperrealistas que não parecem reais, não parecem palpáveis, né? Por causa dessa dificuldade de fazer isso, esses filmes acabaram não tendo continuidade, sabe? É uma tecnologia que é utilizada em filmes live action até o dia de hoje e com muita maestria, né? A gente tem casos como, por exemplo, Planeta dos Macacos, os últimos filmes, que são todos muito bons e todos feitos com essa técnica, e também alguns personagens, por exemplo, da Marvel, né, que também são feitos assim. Até o live action de Rei Leão utilizou essa técnica, viu? Pasmem, né? Então, algumas coisas, em alguns lugares isso funciona, mas realmente na animação, da maneira que é feita aqui, não dá. Mesmo que às vezes algumas texturas pareçam muito realistas para a época. Estamos falando
falando de um filme de 2009 e falando de textura, tá? Eu acredito que somente a Pixar consiga chegar no nível de detalhe que os Fantasmas de Scrooge consegue quando se diz respeito a objetos, sabe? E até a textura das peles. Mas aí que tá um problema, uma pele hiperrealista que você olha e fala, caramba, parece muito uma pele, mas a hora que você vê as expressões faciais da pessoa, fica aquela expressão morta, sem vida, sem conexão, aí cai naquele famoso Vale da Estranheza, que inclusive virou motivo de piada depois no filme Tico e Teco, Defensores da Lei, que também tem crítica no canal. Então isso acaba atrapalhando um pouco as coisas, sabe? Essa tentativa do real com essa falta de realismo dos movimentos e das expressões faciais, sabe? Pode ver que os movimentos são meio travadões, os cabelos não se mexem tanto como se mexem realmente, né? Compara com Soul, por exemplo, que é uma animação animada mesmo em 3D, não uma captura de movimento. Olha como os movimentos são muito mais fluidos do que os aqui. Obviamente estou comparando com um filme que veio 10 anos depois, mas entendo o porquê da comparação, né? E isso acaba atrapalhando realmente nessa conexão com o personagem, sabe? Porque aquilo que eu falei da falta de evolução do personagem durante a trama era uma coisa que não necessariamente deveria ter sido transmitida através de diálogos, mas sim através de olhares, de pequenas atitudes do personagem que não precisavam nem ser faladas, sabe? Só da gente ver isso já faria com que a gente começasse a perceber melhor essa evolução do personagem. Mas por causa do olhar vago, a gente não consegue ver isso dentro dele, sabe? Como dizem, né, os olhos são a janela da alma, né? Então a gente consegue ver o que tem dentro da alma de uma pessoa no olhar. E quando você tem um olhar vivo, ou um olhar grande, como é nas animações, por exemplo, da Disney, da Pixar, DreamWorks, fica um pouco mais fácil de você entender o que aquele olhar está nos dizendo, né? Pode ver como muitos filmes comunicam às vezes com o olhar e as animações às vezes têm olhos muito expressivos para conseguir transmitir esse tipo de coisa com o olhar. Por causa dos olhares vagos, pequenos e sem vida de Os Fantasmas de Scrooge, não existe essa conversa, não existe essa transmissão de sentimento através desse olhar tão morto, né? Novamente, Tico e Teco fez piada com isso, né? Porque parece que ele tá olhando pro nada e não tá vendo nada, né? É bem interessante isso. E eu atribuo esse problema principalmente à técnica de animação utilizada, porque como diretor, o Robert Zemeckis é uma pessoa que me parece saber fazer esse tipo de coisa, né? Até porque me parece que ele tenta usar de movimentos de câmeras, de alguns closes e planos detalhes, para tentar mostrar pra gente o que o personagem tá sentindo ou vendo, né? Sem que ele precise falar o que ele tá sentindo, né? Então, parece que ele tentou até fazer isso. E outra coisa, na construção visual do filme, sabe? Principalmente nos momentos aventurescos e nos momentos aterrorizantes, Robert Zemeckis mostra aqui muita maestria com a câmera, né? Por mais que não seja uma câmera de verdade, né? Obviamente eles simulam a câmera e tal, e dá pra perceber que ele sabe o que ele tá fazendo, né? O filme, ele tem diversos momentos aterrorizantes, inclusive é um filme que pode botar, sim, medo em muitas crianças, até em adolescentes e em adultos, hein? Não é exagero, não. Porque realmente tem cenas onde ele faz muito bem uma construção de tensão digna dos melhores filmes de terror ou suspense, sabe? E ele também usa aquela técnica do não mostrar, sabe? Pra deixar a gente com medo, pensativo, sabe? No que será que tá, qual é o grande perigo ali por trás, sabe? Pra realmente deixar a gente tenso, com medo, etc. A trilha sonora também ajuda a compor muito bem essas cenas mais tenebrosas e obscuras e sombrias do filme, o que, pra mim, pelo menos, é um ponto que me deixa bem esperançoso pro próprio live action de Pinóquio, porque os dois pontos aonde o Zemeckis mais acerta aqui, e na maioria dos seus filmes, de sua filmografia, é nisso, nesse tom aventuresco, coisa que Pinóquio tem e de sobra, né? A aventura e principalmente fantasia e aventura misturadas ali, o Zemeckis sabe trabalhar com isso, e aqui ele faz isso até onde ele pode muito bem, e também com a construção de momentos tenebrosos, assustadores, sombrios, etc. Coisa que é necessário em Pinóquio, dada a obra original, que tem momentos que são, obviamente, bem aterrorizantes. Então, isso me deixa bem esperançoso para que o próximo filme do Pinóquio, essa adaptação em live action da Disney, consiga muito bem replicar aquilo que a gente tinha de melhor na animação, obviamente com as adaptações que precisam ser feitas para um live action. O Zemeckis sabe fazer isso, e a prova está aqui em Os Fantasmas de Scrooge.
Do trabalho vocal do elenco, eu acho que não tem nada que a gente possa destacar muito, mas a gente precisa sim pontuar que temos vozes muito boas em bons trabalhos aqui, inclusive alguns deles fazem mais de um personagem. É o caso, obviamente, do Jim Carrey, que faz não só o Scrooge, mas também alguns fantasmas que aparecem, né, alguns dos espíritos que assombram ele, e também o Gary Oldman, que faz um monte de personagem no filme. E a gente tem também o Colin Firth fazendo um bom trabalho vocal como o sobrinho dele, e eu gosto bastante do Colin Firth, sabe? Ele tem uma pompa na voz que combina com o personagem no filme aqui, então assistam o trabalho de voz original, porque eu considero bem superior à versão dublada por causa dessas vozes que a gente tem aqui. De maneira geral, Os Fantasmas de Scrooge não é a melhor adaptação desse filme, inclusive eu acho que o nome também não funciona, poderia chamar assim um conto de Natal ou um cântico de Natal, né? Porque a Christmas Carol seria o cântico de Natal ou um cântico de Natal, né? Eu acho que seria um nome que faria mais sentido, mas estamos falando da Disney do Brasil, né, gente? A adaptação de nome não é o forte deles, né? Enfim, realmente não é a melhor adaptação da história para os cinemas, mas é uma das boas adaptações da história dos cinemas, mesmo que não seja a melhor de todas. Inclusive, dentro da filmografia dos remakes, eu colocaria sem sombra de dúvidas a Christmas Carol no patamar mais baixo da filmografia dele, porque apesar de ser um filme em que ele faz um trabalho competente, ele já mostrou que pode fazer muito mais. E é por isso que eu tô bem esperançoso pro live action de Pinóquio. Por tudo isso que eu falei, para Os Fantasmas de Scrooge, eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí, se você concorda comigo, se você discorda, comente aqui embaixo, tá bom? Eu sempre leio os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante para o canal continuar crescendo, e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá você vai ficar por dentro das novidades do canal, ter mais conteúdo e também ficar por dentro do meu dia a dia, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!